Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esse momento onde nós vamos fazer mais uma reflexão acerca da palavra de Deus. E o alimento para a vida no dia de hoje está em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esse momento, por mais esse privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós lemos aqui um versículo da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha trazer uma revelação direta do coração do Senhor ao nosso coração, Pai. Senhor querido e Senhor amado, que a Tua palavra possa alcançar mais uma vez a casa certa, o coração certo, a pessoa certa, Pai. Em nome de Jesus, e que ela produza o resultado para o qual ela está sendo mandada neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele está dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação não de uma pessoa, não de algumas pessoas, não de um grupo de classe social, mas para todos que acreditarem. Primeiro dos judeus, depois do grego, ou seja, sem exceção. O Evangelho é a notificação de novas notícias que transforma a vida daquele que acredita no plano de Deus, que através da redenção, ou seja, resgate do gênero humano da opressão, conduzindo-o para um caminho que tem como destino a salvação eterna. É o anúncio maravilhoso da graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, que é o fundamento da nossa eterna salvação. Por mais que pareça complexo a definição da graça, desde sua etimologia até o seu propósito, não é tão complicado assim entendermos o seu conceito geral. A forma mais simples e fácil de explicar o significado dessa maravilhosa graça é através do amor inefável de Deus. A graça é um favor imerecível de Deus em favor ao homem, que permite o homem viver e se relacionar com ele. Permite ao homem ter um alcance espiritual que nem a ciência consegue explicar. O amor de Deus é tão imensurável que o profeta Jeremias relata no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22, que nós só não somos consumidos pelas misericórdias de Deus. Dito isto, podemos aprender nesse versículo que nós lemos em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, pelo menos duas verdades intrínsecas. O apóstolo Paulo nos ensina pelo menos duas lições nesse versículo, e uma delas, a primeira, é que o Evangelho é o poder de Deus. Portanto, se o Evangelho é o poder de Deus, ele também é insuperável, ele também é impressionante, ele também é sobrenatural. Insuperável porque ninguém consegue vencê-lo, nada consegue vencê-lo, nada pode superá-lo. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela é impressionante porque ela transforma comportamentos e caráter. Todo ser humano carrega junto consigo as consequências do pecado original, praticado por Adão no Éden. E só o Evangelho muda e redime, recondicionando o homem de volta aos caminhos de Deus. Isto está escrito em Atos, capítulo de número 3, versículo de 19, quando o escritor de Atos diz para que nós devemos nos arrepender e nos converter, para que seja apagado os nossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor em nossas vidas. Sobrenatural, porque ultrapassa os limites humanos
Ele alcança o inatingível, ele efetua milagres porque ele é o poder de Deus. Em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11 e versículo de número 12, está escrito que o evangelho que pelo apóstolo é pregado, ele foi anunciado não segundo os homens, porque ele não recebeu e nem aprendeu com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nesse versículo que foi lido, diz que o evangelho é o poder de Deus. Portanto, quando vivenciamos a manifestação do poder de Deus, vivenciamos também a manifestação do evangelho. E onde há a manifestação do poder de Deus, acontecem coisas extraordinárias. Pessoas são libertas, curadas, pessoas são restauradas. Na verdade, essa manifestação é o evangelho, superando o insuperável, transformando vida e produzindo milagres. A segunda lição que nós aprendemos nesse versículo é que o evangelho é para todos. É para a salvação de todo aquele que crê. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a conclusão que devemos chegar é que o evangelho é para todos que crerem no poder de Deus, e esse é um entendimento que está nivelado com a vontade de Deus. O evangelho não se restringe a grupo de pessoas, não se restringe a algumas classes sociais, é para todos que crerem. Você pode perguntar qual é o interesse de uma pessoa em aceitar a proposta feita pelo evangelho. A resposta é simples e direta. Deve aceitar a proposta do evangelho porque o evangelho te presenteia com tudo aquilo que um ser humano necessita para a vida, tanto terrena como eterna. O evangelho é a sua saúde, é a proteção da sua família. O evangelho é fundamental para um casamento ter êxito. E o principal é o poder de Deus para a salvação, ou seja, cobre toda a área da sua vida. Nenhum seguro bancário, nenhum seguro terreno tem a cobertura que o evangelho tem sobre a sua vida. Ele não salva você só do inferno, mas salva de você mesmo, de seus vícios, salva da sua enfermidade, salva de tudo que é negativo. Quando nós nos posicionamos na proposta do evangelho, o amor generoso em Cristo nos alcança e a salvação é concedida e um mundo de bênçãos se abre. Esta maravilhosa proposta do evangelho, que é a graça de Deus através de Cristo morto na cruz do Calvário, só é encontrada e obviamente no verdadeiro cristianismo. Você não vai encontrar em nenhuma outra fonte. Qualquer outra fonte vai te apresentar dogmas religiosos que, na maioria das vezes, exige alguma obra por parte do homem que justifica seu mérito para conquistar a bênção. Quando a Bíblia, na verdade, nos ensina em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que o homem não tem nada a ver com isso, pois é dom de Deus. E que não vem por obras humanas exatamente para que ninguém venha se gloriar. Muitos não valorizam a pregação do evangelho, ignoram as verdades bíblicas e até mesmo negam a existência de Deus, resumindo sua vida, a sua existência somente neste mundo, sem nenhuma perspectiva de vida eterna. Isso devido a uma venda espiritual colocada pelo Deus desse mundo. Conforme explica o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando ele descreve que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Embora o evangelho seja para todos que crerem, o inimigo deseja isso mesmo, que muitos não venham ter esse entendimento sobre o propósito que o evangelho oferece, principalmente naquilo que é pertinente ao plano da salvação. Deus, em sua misericórdia, nos oferece um evangelho que é o poder de Deus e que tem como alvo a todos que acreditarem. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27, está escrito que Jesus, ele disse aos seus discípulos que se alguém quiser ir após ele, que deve renunciar a si mesmo. Deve tomar sobre si a cruz e segui-lo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá.
e quem perder a sua vida por amor de Jesus, a achará. Isto é maravilhoso, porque a vida ela não pode ser funilada só no espaço de tempo que nós vivemos aqui na Terra. E o que adianta, na verdade, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vivemos uma época em que muitos querem ter e poucos querem ser. Focam a vida em obter coisas como se as coisas dessem sentido à vida. Todos nós, na verdade, todos nós podemos e devemos ter coisas, mas jamais devemos deixar que as coisas nos possuem. Jamais devemos deixar que sejamos propriedade das coisas. Tudo que possuímos na terra ficará. Nós só vamos levar o que recebemos, e isso que é interessante, isso que é maravilhoso, amado, nós só vamos levar o que recebemos de graça. O que recebemos por favor de Deus, sem nenhum mérito nosso. Só vamos levar a salvação outorgada por Cristo na cruz do Calvário. Pense nisso, reflita sobre isso, em nome de Jesus Cristo, amado. A melhor coisa é seguir os caminhos de Cristo. A melhor coisa que nós temos é nós refletirmos acerca da vida eterna ao lado de Deus. A melhor coisa, amado, que nós temos é preparar a nossa vida terrena para bodas com o Cordeiro. A melhor coisa que tem, amado, nessa vida nossa é viver uma vida conforme a vontade e os preceitos de Deus. O Evangelho está aí, o Evangelho está à disposição, o Evangelho está transposto, o Evangelho está aberto para todos lerem, para todos refletirem e chegarem ao entendimento de que só Jesus é o caminho e que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que crerem. Eu gostaria que nesse momento, onde você estiver, você feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e pede nesse momento para que Deus venha dar entendimento, para que você venha compreender o propósito do Evangelho, para que você venha compreender o propósito de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, te agradecemos pela palavra revelada e eu creio, Senhor, que a tua palavra alcançou o objetivo para o qual ela foi mandada, ela alcançou a casa certa, ela alcançou o coração certo, ela alcançou, Senhor, a pessoa certa, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu peço a Deus querido e Pai amado, que onde houver a necessidade de cura, que haja cura, que onde houver a necessidade, Senhor, de uma libertação, que haja libertação, onde houver a necessidade de uma restauração, seja espiritual, seja familiar, que haja também, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que a luz do seu Evangelho possa resplandecer no coração do teu filho, no coração da tua filha, produzindo, meu Deus querido, o resultado, Senhor, do propósito que o Senhor quer para a vida dele e dela, em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.